Boa tarde, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Parece para mim que está meio interferência, mas está bem? O tema de hoje é as marcas de Jesus em nós. E eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês realmente sentem essas marcas. Quem foi que disse assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem? Quem foi? Jesus disse isso, né? Então, se ele disse que nós precisamos muito nos amar, o amor tem que ser um alimento para nossas almas, para o nosso convívio. Então, nós vamos começar, e a proposta do nosso encontro de hoje é de nós enxergarmos em nós que marcas são essas que Jesus deixou em nós. E se nós estamos realmente seguindo, sendo discípulos de Jesus. Se a gente olhar para o nosso cotidiano, a nossa vida aí está tão tumultuado, tão cheio de coisa ruim acontecendo, né? E aí a gente pensa, mas Jesus, ele trouxe um hino de amor e de esperança para nós. Por quê? Porque nós temos dificuldade de vivermos o que Jesus ensinou. Aí nós encontramos uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes que diz assim: a inteligência avança e o amor enfraquece-se. Diante das lutas, pedindo compaixão, tolerância, respeito e fé. O Brasil é a pátria destinada a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Cabe aos espíritas compreender melhor o seu papel, estudando e vivenciando as leis divinas. Quando Jesus esteve no nosso planeta, ele trouxe a esperança para aqueles povos. Mas a esperança que ele trouxe para aqueles povos não é só para eles. É para nós ainda na nossa época. Então, a busca do estudo do Evangelho é nós tentarmos entender a mensagem do Cristo e vivê-la. Então, hoje nós buscamos fazer um roteiro, como se nós fizéssemos um roteirinho, e esse roteirinho nós vamos buscar tudo que a doutrina espírita nos auxilia a entender. O que o Evangelho que Jesus nos trouxe serve para a nossa regeneração, para o nosso caminho na evolução espiritual da qual nós necessitamos como espíritos imortais. Bem, nesse roteiro nós vamos dividir em 8 itens. O primeiro item se intitula A Reencarnação e o Crescimento do Espírito. Qual a importância, qual a finalidade da reencarnação? Nós vamos fazer agora um convite para nós refletir. Qual é essa importância de nós reencarnarmos? Já nos foi falado em outros encontros aqui, mas não basta rever um pouco que todos nós planejamos essa encarnação que nós estamos vivendo. Nenhum de nós encarnou como aquela criancinha na família dos seus pais, sem antes ter passado por um processo de planejamento reencarnatório. Então, é muito importante nós que temos esse conhecimento, que houve um planejamento e que nós precisamos não nos desviarmos dessa trajetória, desta programação.
Então, a doutrina espírita é como se fosse um horizonte de luz a nos mostrar essa caminhada. É como se nós avistássemos nessa caminhada a luz que nos guia, que nos esclarece, a fim de que a gente compreenda o porquê aqui estou, o que eu estou passando, o que esta reencarnação traz de esclarecimento e de evolução na minha vida. Então, essa é a finalidade da reencarnação, a gente entender que nesse processo reencarnatório nós vamos passar por provas, por tipos de exemplos na vida que vão mexer com nós, vão nos tirar da zona de conforto. Mas é aí que a gente tem que entender o porquê está passando por esse processo. Então, a doutrina espírita vem nos dizer que a reencarnação é uma bênção que o nosso Pai Celestial nos oferece, nos concede, para a nossa reeducação mental. Nós temos complexos, trazemos arquétipos, modelos de existência passada que nós costumamos na doutrina espírita falar em cristalização. É como se aquilo bloqueia e nós não costumamos nos modificar. E a proposta da reencarnação, desse planejamento, é a gente sair da costumeira, até a gente tem essa mania de dizer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é. A doutrina espírita nos diz que em qualquer fase da nossa existência, nós podemos nos modificar. Nós podemos assimilar um conhecimento, nós podemos acolher no nosso espírito essa transformação que vai acontecendo gradativamente. Ninguém muda estanque de uma hora para outra, mas a gente consegue visualizar a situação e tentar com a situação nos reeducarmos. E para acontecer isso, tem algo que nós falamos também muito aqui, inclusive na semana passada o nosso irmão Toninho falou. Nós precisamos da vontade. A vontade é um atributo da nossa alma e é considerado uma potência da nossa alma. Então nós precisamos querer fazer com que esta existência seja a melhor possível das quais nós já passamos, né? E dentro dessa visão do planejamento reencarnatório, tem uma coisa interessante que nós temos que olhar na nossa vida hoje em dia, é o imediatismo. A gente quer as coisas tudo para hoje ou para ontem, não com um processo lento e gradativo que o processo reencarnatório exige de nós. A gente não muda de hora para outra, mas a gente precisa se esclarecer e ir se transformando. Então, esse é o primeiro item que mexe muito com nós, que é o planejamento reencarnatório, onde a gente busca no Evangelho de Jesus o maior estímulo para a nossa transformação. Nós temos que sempre lembrar que assim como a gente precisa alimentar o nosso corpo, não temos que diariamente, senão a gente sente fome, a gente precisa alimentar o nosso corpo. Nós precisamos cuidar da nossa higiene, nós precisamos alimentar a nossa mente, né? E quando nós alimentamos a nossa mente, nós estamos alimentando o nosso espírito. E o nosso espírito precisa que tipo de alimento? Alimento espiritual. O Evangelho é aquele que traz para nós as mudanças do pensamento. Aquilo que está arraigado em nós, que está difícil, ele vem para tirar, desmistificar e esclarecer.
E a reencarnação passa a ser um processo sublime, é uma oportunidade redentora, regeneradora para as nossas almas. Nós vamos deixar de ser aquele que fomos no nosso passado, em existência anterior. E vamos, nessa existência, trilhar uma nova caminhada, que só conseguimos com as marcas de Jesus. As marcas de Jesus, aonde que nós vamos encontrar? O Evangelho. O Evangelho vai nos propiciar pensar, refletir, sentir e viver no nosso cotidiano. Esse seria o primeiro roteiro do qual nós temos que ter visão das marcas de Jesus. A oportunidade da reencarnação com planejamento. Nós não caímos de paraquedas e estamos vivendo ao acaso. Nós estamos aqui organizados. Nós estudamos, nós planejamos, nós organizamos a nossa existência. E aí, o segundo item é a aplicação do Evangelho na nossa vida do Espírito. Então, uma coisa que é importante no nosso cotidiano, nós percebermos que as nossas palavras estão imantadas de energia. Porque aquilo que falamos, nós sentimos. E que tipo de sentimento nós expressamos quando nós falamos? Esse é um cuidado essencial, que é a aplicação do Evangelho na nossa vida como espíritos. E aí nós vamos encontrar no Evangelho duas colunas que sustentam todo esse conhecimento, essa bagagem de que nós precisamos. São leis morais essenciais para a nossa existência. A primeira é a maior, que é a lei de amor, e a segunda lei de caridade. São dois sustentadores para a nossa existência. Essas duas leis devem reger a nossa existência, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Olha como é importante. Lembro lá quando eu falei, bem no início, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, o amor é essencial. E a caridade. Caridade já foi falado tanto aqui, mas não custa a gente lembrar. Caridade do pensamento, a caridade do falar, a caridade do agir, a caridade material também, né? A caridade em todas as suas nuances são importantes e a gente não deve se perder disso. A caridade é como se fosse um processo didático, de aprendizagem para nós. Nós precisamos descobrir que existem em nós energias que são propícias a executarmos a caridade. Quando foi falado hoje no estudo antes de um bom dia cheio de energia, como é bom receber de alguém um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, mas cheio de energia boa. Aquilo não nos envolve, é como se nós recebêssemos um abraço, mesmo que a pessoa esteja distante, né, e deu aquele cumprimento. Quando nós estamos num local e somos atendidos com gentileza, isso é um processo de caridade. A gente pode exercer a caridade de muitas formas. E a gente tem mais ou menos aquela impressão que a caridade está ligada à ação de dar materialmente. Mas a mais importante é aquela que nós damos do nosso coração, dos nossos sentimentos. E a caridade é a maior força de educação para o nosso espírito, é onde que nós vamos botar em xeque o valor
do qual nós temos na nossa vivência, executando e aplicando aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. Isso é importante demais. Então, raiva, ódio, mágoa, indiferença podem ser corrigidos quando passamos a descobrir o valor do próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa exercitar o amor e a caridade, que é os dois sustentáculos para o nosso processo evolutivo. Vamos para o terceiro item. O fluxo da vida. Então, no fluxo da vida, a vida, ela tem assim um contínuo fluxo de energias. Nós nos envolvemos numa energia, mas nós enviamos, recebemos, nos envolvemos os outros com energia. E energia é o que flui do que nós pensamos e do que nós sentimos. No momento que nós sentimos, eu dei do exemplo bom dia, né? Mas às vezes um simples olhar compassivo, amoroso, nós emitimos energia que vai fazer bem a alguém. Então nós precisamos entender que o fluxo da vida é um chamamento para nós acordarmos e avançarmos. Viver é um desafio. É um desafio constante, onde se apresentam situações como estímulos. E estímulos aqui a gente podia colocar como provas. Porque se a gente olha estímulo, dá a impressão que é um negócio legal, está acontecendo estímulo. Mas a gente tem que olhar que as provas que nos acontecem no nosso cotidiano, na nossa existência, são estímulos a que a gente processe esse chamamento da nossa cura espiritual. Então, cabe ao espírita, e eu gostaria de dizer que todos nós, só aquele que é um trabalhador na casa espírita, aquele que vem, que frequenta, que é um espírita. Então, todo espírita deve acertar esse pensamento nas ricas lições do Evangelho de Jesus. É o nosso norte, é a nossa bússola a nos guiar, a nos dar equilíbrio, a nos ativar o pensamento com confiança e serenidade. E nós não podemos mais viver sob o véu da ignorância. Nós já temos o conhecimento que somos espíritos imortais, temporariamente com esse corpo. Esse corpo vai deixar de existir, ele tem um prazo de validade. Mas o que nós pensamos, o que nós sentimos, faz parte da nossa bagagem espiritual. E é essa que nós precisamos tratar, alimentar, nutrir, cuidar. Então, nós não podemos, estar nesse véu da ignorância, perdendo a oportunidade que a reencarnação nos propicia. E cada um de nós traz, ainda preso a si, os pensamentos, respostas que gostaria de dar de coisas que não foram resolvidas, de escolhas erradas. Nós carregamos muitas incertezas, medos, e é hora de a gente usar as lições de Jesus. Não mais como um livrinho guardado lá na sua mesa de cabeceira ou na biblioteca, numa estante, não. É viver as lições de Jesus. Aí o planeta Terra, nós todos estamos estudando que ele está passando, né? É o planeta de provas e expiações, o planeta de regeneração. E eu escutei de um médico espírita no Rio Grande do Sul, uma palestra dele que me chamou muita atenção. E eu acho que
cabe a cada um de nós agora refletir sobre isso que ele disse. O planeta só se transforma quando nós nos transformarmos. Não é o planeta que vai transformar e nós vamos com a nossa malinha para o planeta novo. Não. Nós que vamos transformar o planeta. Então, nesse momento, no nosso planeta, tem quem ainda nem chegou no provas e expiações, está no planeta primitivo. A sua conduta é semelhante à conduta de um animal pré-histórico. Nesse planeta agora, tem muitos que vivem ainda como se estivesse no planeta só de provas e expiações, desejando o mal, praticando o mal, vivendo no mal. E tem irmãos que vivem aqui já no planeta de regeneração. Não que não exista o mal, mas eles pensam e não agem no mal. Ou mesmo nem pensam mais no mal, mas convivem conosco. Muitos são exemplos dos quais a gente se apega para citar muitas vezes. Então, o planeta passa por um período de transição. E nesse período de transição, como nós estamos? Como estamos vivendo os ensinamentos que Jesus trouxe para nós? Estamos vivendo ainda como provas e expiação, desejando que aquele que praticou o mal a nós seja revidado da mesma forma, olho por olho, dente por dente? Ou nós já não desejamos o mal? Sabemos que o processo evolutivo de cada um vai colher aquilo que semeia? Então a gente precisa se libertar daquilo que não tem utilidade. É como se a gente carregasse um peso que não precisa mais. A gente precisa mudar a nossa atitude para nós começarmos realmente a viver no planeta de regeneração, que é uma ordem superior do nosso Pai Celestial. O processo não tem volta. O nosso planeta vai se tornar um planeta de regeneração. Se eu não me transformar, eu vou ser convidada a ir para um local onde eu me adeque, que eu pense e haja igual. Então, aí está a grande importância de nós entendermos o fluxo da vida, que é o terceiro item desse nosso roteirinho que nós estamos estudando. Então, evangelizar-se é como se nós tivéssemos um grande farol iluminando a nossa mente, o nosso entendimento. E o Evangelho de Jesus é o agente transformador dos sentimentos. Quando ele é absorvido por nós, pela nossa consciência, né? Mas não basta nós só ouvirmos esses ensinamentos. O importante é que eles produzam movimentos vibratórios positivos na estruturação do nosso pensamento. Eu preciso transformar esses meus pensamentos. Eu tenho um irmão aqui que costuma dizer que a gente tem momentos de queridez. Então, que esses momentos de ser queridos, a gente seja mais tempo. E menos tempo irritado, magoado, ofendido. Deixa isso, deixa fluir. Isso não vai fazer parte das nossas futuras existências se nesta nós começar a trabalharmos isso. O trabalho é uma lei divina. E o trabalho mais exaustivo e que a gente deve se dedicar mais é a nossa transformação moral. Esse é o mais difícil. Então, quando nós compreendermos as leis de Deus e passarmos a vivenciá-las, uma mudança vibratória acontece no nosso espírito. Um novo brilho acontecerá em nossa estrutura perispiritual.
gravando em nossa memória as forças energéticas. Nós vamos adquirir a cura. Cura espiritual. A cura espiritual reflete no nosso corpo físico. O que adoece primeiro é o nosso espírito, porque é onde que a gente fica registrando e armazenando as mágoas, os ressentimentos, a revolta, a não aceitação, e isso somatiza e traz para o corpo e nos adoece. Então, a força da reencarnação é inigualável, e ela oferece ao espírito oportunidades educativas. Como que acontecem essas oportunidades educativas e reparadoras? Vamos analisar. Por exemplo, na família. Ela vai pedir que nós tenhamos mais afeto, amorosidade, compreensão, tolerância, paciência. Tantas coisas que cada um de nós consegue observar e saber em si o que precisa melhorar. Na religião, consegue ampliar o entendimento da responsabilidade do que seja viver, de estar aqui vivendo nesse momento. E na educação, desenvolve a observação. Nós começamos a observar, a comparar, a analisar e a construir novas ideias. E aí a gente começa a renovar nossas energias mentais. Desde que eu falei lá no início, nós somos energias, nós vibramos energias e nós vamos mudando o padrão vibratório nosso. Então isso é muito importante para nós nesse momento. E vamos para o quarto item dessa nossa transformação como roteiro. Os caminhos da ascensão espiritual. Nós costumamos usar muito o verbo despertar. Então, nesse caminho de ascensão espiritual, nós despertamos para o conhecimento que somos espíritos imortais. E sem crescer em amor, não somos capazes de envolver e amar o nosso próximo, como Jesus ensinou. Então, a gente precisa trabalhar em nós esse sentimento de amar. Amar de uma forma mais sublime, mais sem apego, sem aquela coisa que a pessoa ainda tem de poder. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã. Não é assim que a gente diz, a gente tem aquela coisa. E eles são, na realidade, todos filhos de Deus. Somos todos irmãos do mesmo Pai Criador. E para nós seguir esse caminho de ascensão, nós precisamos lembrar de alguém que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos trilhar esse caminho da nossa ascensão através dos ensinamentos que ele trouxe. Então é que nem nós estivéssemos a sermos convidados a um novo festim, o festim das bodas, né? Esse convite é um convite para a nossa regeneração, tá? E Jesus, como foi o maior pedagogo do amor, ele nos convida a nos amarmos. Mas ele ensinou outra coisa muito bonita. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, cada um de nós já passou por várias existências e experiências. E nessas experiências, nós habitamos lugares onde o nosso espírito milenar carrega em si. Embora nessa existência que nós estamos revestidos de um corpo, nós não lembremos, está lá na nossa bagagem.
não foi perdido as existências que nós vivemos. E se existe muitas moradas, existe muita esperança de nós nos reencontrarmos com os nossos entes queridos, de nós revermos aqueles que nos auxiliaram nesse nosso trilhar. Então, Jesus trouxe para nós um evangelho de amor e de esperança, muita esperança. Então, nesse caminho de ascensão, vamos lembrar sempre da esperança e da confiança. Vamos para o quinto item do nosso roteiro, conhecendo Jesus. Se o amor é a sinfonia do trabalho com Jesus, e as suas lições são divinas, e como nos foi falado antes, o brilho da esperança nos estimula a esse seguir, vamos lembrar de Jesus lá naquela época, o magnetismo de Jesus a receber aquela multidão e todo mundo segui-lo. Quem era aquele homem? Quanto amor pairava na vida daquele ser, que inebriava, que envolvia a todos. Mas ele disse que todos nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Por que que nós ainda não conseguimos? Quais serão as nossas dificuldades de conhecer Jesus e de viver Jesus? Vamos lembrar da sabedoria dele, da forma de educar sem punir, corrigir sem cobrar. Ele estabelecia, através da boa nova, que é o Evangelho, os ensinamentos, através das parábolas, do ensinamento naquele cotidiano da vida deles. E nós temos que pegar esses ensinamentos de Jesus e trazer para o nosso cotidiano e entender o que ele quis dizer naquele momento, o que aquilo trouxe ou traz nesse momento para nós. Então, nós precisamos conhecer, porque Jesus não só exaltou o Pai, mas ele nos ensinou a forma amorosa e inteligente de quem era ele, Deus. Como ele nos conduz. Nos ensinou como orar, como nos ligar ao Pai, e estabeleceu na terra as primeiras lições de amor fraterno. E o amor é um bálsamo, é um caminho a ser conhecido por todos nós que desejamos seguir Jesus. Vamos para o item 6. O item 6 desse nosso roteiro se chama a Nova Era. A Nova Era é um convite divino para que nós entendamos, e eu acredito que ninguém mais tem dúvida, da vida imortal da qual nós vivemos. Nós estamos tendo uma existência corporal, em que eu, por exemplo, sou Elaine, mas eu sou um espírito mortal, que já tive muitas existências, mas a vida minha é única que Deus me deu, a vida como espírito. E como espírito, na minha evolução, eu preciso passar por existências me educando e reeducando. Então, nós estamos numa era nova, estamos nesse período, nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, né? Esse chamado para que a era nova chegou, nós estamos vamos dizer assim, na madrugada escura ainda do novo dia, e nós precisamos acordar. E acordar nos exige nós alinharmos o nosso pensamento com os nossos sentimentos. Esse é o momento de nós conseguirmos visualizar isso,
que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos têm que estar alinhados naquilo que Jesus nos ensinou. Então, o reino de Deus, ele pode estar no nosso lar, pode estar vivendo no nosso teto, pode estar aqui nesse momento que nós estamos vivendo, né? E essas leis, elas têm atração. Se nós nos atrairmos através da sintonia, nós vamos captar. Então, tudo vai se tornar mais fácil de entendimento. E nessa nova era de luz, nós temos que ressaltar uma coisa importante dessa nossa oportunidade, dessa existência: a semeadura. O que nós estamos semeando para colhermos no futuro? Nós precisamos promover alegria, compreensão. Nós precisamos superar os quadros educativos que nós estamos passando, né? Aquilo que às vezes eu falei como estímulos ou como provas. Então, esses quadros educativos que a vida está nos oferecendo, nós temos que ter um olhar, nós precisamos enxergar esses quadros educativos como oportunidades e não como sofrimento que a vida está nos impondo, e sim como quadros educativos. Do limão fazer a limonada. Aí a gente consegue beber bem gostosinho. O limão é azedo, mas na limonada ele se torna. Então, compreensão. Nós precisamos, nessa nova era, compreender por que estamos aqui, o que o Evangelho vai nos ajudar, o que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivenciando. E feliz é o espírito que compreende o caminho a seguir, porque esse caminho com certeza nos leva a Jesus. O nosso passado é uma construção. É como se nós estivéssemos morando num prédio que já foi usado muito. Então ele veio e precisa de constantes reformas para estar em dia. Assim é nós. Nós precisamos passar por reformas. O sétimo item, que é o penúltimo, vem falar das leis divinas na vida do espírito e na sua evolução. Aí é aquilo que eu já falei. A importância de nós compreendermos uma lei divina que se chama lei de trabalho. E quando nós falamos em trabalho, já falamos aqui, a importância do trabalho dentro da nossa transformação moral, da nossa compreensão que somos ainda espíritos inferiores. Temos ainda muita coisa para ser corrigida, que necessita correção. Mas temos muita coisa que já acertamos, que nós precisamos olhar para isso e ver nessa nossa trajetória o que a gente já conseguiu. Então, não é mais permitido que nessa existência a gente perca a oportunidade de crescimento por ociosidade, por inoperância mental. Sabe o que é inoperância mental? É não usar as capacidades que tem, deixando a vida levar sem sentido. E cada um de nós tem valor e tem capacidade de gerar e de emitir energias boas para esse planeta. E quando nós emitimos energia boa, nós estamos mudando a psicosfera do nosso planeta. Cada um de nós tem importância nesse papel. E na questão 675 do Livro dos Espíritos, a resposta diz que toda ocupação útil é um trabalho. Portanto, a prática do bem se enquadra nesse pensamento, auxiliando o espírito a manter o seu pensamento dentro do movimento mental que vai lhe proporcionar alegria. O amor é a lei maior.
A caridade é uma lei que merece ser conhecida na sua grandeza. Não basta conhecer as leis, nós precisamos sentir. E o homem está no mundo para viver as questões do mundo. Nós estamos aqui para viver o que o mundo oferece, nem mais nem menos. Então é preciso aprender, reconhecer o que é do homem e o que é de Deus nas nossas existências. Então nós mudar nosso padrão de pensamentos, nos libertar de certos hábitos, vícios, reestruturar as nossas capacidades e aptidões, e este é o momento, este é o convite. Então, eu pergunto a cada um de vocês, no 8º item, que é a decisão, aonde estão as marcas do Cristo dentro de vocês? Dentro de toda essa revisão que nós fizemos, Jesus imprimiu em cada um de nós marcas. E Jesus disse uma coisa muito bonita, que vai servir para a nossa reflexão final. Brilhe a vossa luz. Que Jesus abençoe cada um hoje e que nós saiamos daqui com essa sensação que Jesus nos marcou como discípulos amados do seu coração e que nós precisamos fazer a nossa parte. Muita paz a todos.